Nesse vídeo eu vou te apresentar todos os dragões envolvidos na Dança dos Dragões e que ainda vão aparecer na série House of the Dragon, a Casa do Dragão. Vou te contar a história de cada um deles. Vou começar com os dragões que ainda não foram mostrados na série e por último os dragões que já apareceram. E antes de eu começar, peço que você deixe aquele like, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Vamos começar com o dragão Dreamfire. Durante o reinado do rei Aegon I Targaryen, no ano 30 depois da conquista, um ovo de dragão eclodiu, e dele nasceu Dreamfire. Este magnífico dragão estabeleceu um vínculo especial com a primeira neta de Aegon I. Rhaena foi presenteada com um filhote do fosso de pedra do dragão, e a amizade entre ela e a jovem dragão fêmea, que batizara de Dreamfire, foi instantânea. Dreamfire é um animal esbelto e azul claro com detalhes de prata. Durante o reinado de Viserys I Targaryen, em 125 depois da conquista, o dragão foi de Rhaena Targaryen, sua segunda montadora. Dreamfire permaneceu acorrentada no Fosso dos Dragões quando o povo de Porto Real invadiu o local. Dos 4 dragões presentes, ela foi a única capaz de se libertar das correntes quando a multidão invadiu para matar os dragões. Ela alçou o voo, circulando o interior cavernoso da cúpula antes de descer e atacar os homens abaixo com fúria. Dreamfire matou mais homens do que todos os outros dragões. Homens dispararam flechas, lanças e machados contra ela, e sempre que ela pousava, os homens corriam para atacá-la, obrigando-a a alçar voo novamente. Eventualmente, um dos seus olhos foi atingido por um dardo de besta. Dreamfire, parcialmente cega e enlouquecida, voou em direção à grande cúpula acima do Fosso dos Dragões, que se rompeu com um impacto. Metade da cúpula desabou, esmagando-a junto com milhares de assassinos de dragões sob toneladas de pedras e destroços. Esse acontecimento ficou marcado na história como o assalto ao Fosso dos Dragões. Dreamfire tinha 98 anos de idade. Moondancer, que na tradução se chama Baila-Lua, é o menor dragão da dança. Foi uma jovem dragão fêmea, montada por Baela Targaryen, filha de Daemon Targaryen com Laena Velaryon. Baila-Lua é um dragão verde esbelto, do tamanho de um cavalo de guerra, descrito como sendo muito rápido tanto em terra quanto no céu. Ela permaneceu em Pedra do Dragão com sua montadora durante a maior parte dos 2 primeiros anos da Dança dos Dragões. Quando Aegon II Targaryen atacou Pedra do Dragão, Baela conseguiu escapar de seus aposentos enquanto seus supostos captores destruíam a porta. Ela correu até o estábulo e soltou as correntes que prendiam Baila-Lua. Enquanto Aegon II voava em Sunfire sobre o pico de fumaça em Monte Dragão, planejando uma aterrissagem triunfante no pátio do castelo, Baela e Baila-Lua se ergueram para enfrentá-los. Os 2 dragões lutaram intensamente no ar. Baila-Lua, sendo mais jovem e menor, era muito ágil em comparação ao meio aleijado Sunfire e conseguiu evitar suas chamas, mandíbulas e garras por algum tempo. Enquanto isso, ela infligiu ferimentos pesados nas costas e na asa mal formada de Sunfire. Baela e Aegon caíram de seus dragões e sobreviveram. Baila-Lua ficou cega quando foi atingida diretamente nos olhos por uma rajada das chamas de Sunfire. Apesar disso, o dragão fêmea avançou em direção a Sunfire, colidindo com o dragão maior e caindo junto com ele. Embora ambos tenham sobrevivido à queda, no solo a velocidade e o tamanho de Baila-Lua não eram páreo para a força e o peso de Sunfire. Assim, o dragão mais jovem foi morto pelo mais poderoso. A carcaça de Baila-Lua foi devorada por Sunfire. Porém, o pequeno dragão havia infligido ferimentos mortais em seu oponente. O terceiro dragão presente na Dança dos Dragões foi Silverwing. Na tradução, o dragão se chama Asa Prata. As lendas nos dizem que Rhaena Targaryen, a primeira montadora de Dreamfire, adorava seus irmãos, e foi dito que ela colocou um ovo de dragão nos berços de seu irmão, Jaehaerys, e da sua irmã, Alysanne, de onde os dragões Vermithor e Asa Prata eclodiram. Após a misteriosa morte do rei Maegor I Targaryen, Alysanne voou com Asa Prata para Porto Real, junto com o irmão dela, Jaehaerys, e sua irmã Rhaena, montados em seus dragões, Vermithor e Dreamfire, para que Jaehaerys reivindicasse o Trono de Ferro. Anos mais tarde, Alysanne voou até a muralha com seu dragão. Alguns acreditam que Asa Prata deixou um ovo de dragão na muralha. Após o falecimento de Alysanne no final do reinado de Jaehaerys I, Asa Prata ficou sem cavaleiro. Durante o reinado de Viserys I Targaryen, sucessor de Jaehaerys, Asa Prata não encontrou um novo cavaleiro para acompanhá-la. Durante esse período,
Asa Prata escolheu fazer sua morada na Ilha de Pedra do Dragão, encontrando abrigo em uma das cavernas fumegantes do Monte Dragão. Foi lá que ela permaneceu quando a Dança dos Dragões teve início em 129 depois da conquista, quando o príncipe Jacaerys Velaryon decidiu que a facção de sua mãe necessitava de mais cavaleiros de dragão. Vários homens tentaram reivindicar outros dragões sem cavaleiro em Pedra do Dragão, incluindo Asa Prata. Porém, o dragão aceitou Ulf, conhecido como Ulf o Branco, como seu novo cavaleiro. Ulf e Asa Prata lutaram juntos na Batalha da Goela. Ao lado de Vermithor, Roubo-Velha, Vermax e Fumaresia, Asa Prata lançou-se sobre os 90 navios de guerra que ostentavam os estandartes das Três Filhas. Asa Prata era um dos 4 dragões ainda vivos no final da dança. Embora sem montador novamente e acostumada com os homens, Asa Prata tornou-se selvagem quando a guerra terminou e, eventualmente, fez seu covil em uma ilha no Lago Vermelho no noroeste da Campina. Não se sabe ao certo quando Asa Prata morreu, mas dizem que foi por volta do ano 140 depois da conquista. Por volta do ano 114 depois da conquista, nasceram os dragões Vermax, Arrax e Tiraxes. O dragão Vermax foi montado por Jacaerys Velaryon. No momento em que teve o início a Dança dos Dragões, Vermax já era grande o suficiente para ser montado. O príncipe Jacaerys aproveitou essa oportunidade e voou para o norte em suas costas, desempenhando o papel de mensageiro em nome de sua mãe, a rainha Rhaenyra Targaryen. A missão tinha como objetivo estabelecer negociações com a senhora Jaime Arryn, no Vale de Arryn, o Lord Desmond Manderly, em Porto Branco, e o Lord Cregan Stark, em Winterfell. Felizmente, a missão foi um sucesso notável. Uma história narrada pelo testemunho de Cogumelo afirma que Vermax teria deixado uma ninhada de ovos nas profundezas das criptas de Winterfell. No entanto, essa narrativa provavelmente é falsa, carecendo de fundamentos sólidos. Além de seu papel como mensageiro, o príncipe Jacaerys utilizou Vermax em batalha durante a intensa Batalha da Goela. Durante o confronto, Vermax investiu contra uma frota inimiga, mas voou perigosamente baixo e acabou caindo no mar. Existem diferentes versões das histórias que tentam explicar como e por que o dragão veio a cair. Tragicamente, Jacaerys também perdeu a vida neste episódio fatídico. O dragão Arrax tinha a mesma idade de Vermax e foi montado por Lucerys Velaryon. Na busca por alianças, a rainha Rhaenyra Targaryen enviou seu filho Lucerys à Ponta Tempestade com o objetivo de estabelecer uma aliança com o Lord Borros Baratheon. No entanto, ao chegar ao seu destino, Lucerys encontrou seu primo Aemond Targaryen, que já estava presente com seu dragão Vhagar. Um confronto inevitável ocorreu entre os dois, resultando na trágica morte de Lucerys e seu dragão. Arrax era um jovem dragão em crescimento, 5 vezes menor que Vhagar. Suas escamas escuras brilhavam sob a luz, e ele possuía uma estrutura ágil e elegante. Apesar de seu tamanho menor, Arrax exibia uma presença imponente, com garras afiadas e dentes prontos para o combate. Suas asas grandes permitiam-lhe voar com destreza. Embora jovem, Arrax demonstrava potencial para se tornar um formidável dragão de batalha. Infelizmente, ele não viveu tempo suficiente para isso. Tiraxes foi o dragão vinculado ao príncipe Joffrey Velaryon, o menor dos irmãos Velaryon, filhos de Rhaenyra. Tiraxes era o menor dragão dos 3 e, infelizmente, ele também morreu no assalto ao Fosso dos Dragões. O dragão Shipstealer, que na tradução se chama Roubo-Velha, é um dragão extremamente selvagem, assim como Cannibal e Fantasma Cinza. Shipstealer apreciava o sabor da carne de ovelhas, residia na região remota do Monte Dragão, onde exercia suas habilidades de caça entre Drivamarca e Guakevai. O nome atribuído a ele pelos moradores comuns de Pedra do Dragão era bastante evidente, dada a sua predileção gastronômica. A cor de Shipstealer era um marrom lama. Ele nasceu quando Jaehaerys I Targaryen era jovem, o que o colocaria em torno de 80 anos na época da Guerra Civil. Durante a Dança dos Dragões, Jacaerys Velaryon convocou cavaleiros de dragão. Entre eles estava Silver Dennis, um homem que afirmava ser descendente do rei Maegor I Targaryen, e que tentou subjugar o dragão Shipstealer. No entanto, o dragão arrancou o braço do homem antes de ser afastado por outro dragão,
o Cannibal. Ao longo do processo de domesticação, Sheepstealer causou mais baixas entre os aspirantes a cavaleiros do que os outros 2 dragões selvagens juntos. Alien, de casco, tentou domá-lo, mas acabou com sua capa em chamas como consequência. Eventualmente, uma bastarda chamada Nithos conseguiu domar Sheepstealer, alimentando-o com uma ovelha todas as manhãs. Juntamente com os outros cavaleiros de dragão leais a Rhaenyra Targaryen, Nithos e Sheepstealer participaram da Batalha da Goela e contribuíram para a rápida captura de Porto Real. Quando Rhaenyra acusou Nithos de traição por se envolver romanticamente com Daemon Targaryen, a garota bastarda foi autorizada a fugir para a Lagoa da Donzela. O dragão e sua cavaleira foram avistados pela última vez voando sobre a Baía dos Caranguejos. Há várias lendas contadas por trovadores sugerindo que, em um ato de desespero, Nithos e Sheepstealer continuaram voando até o mar aberto, até que o dragão estivesse exausto demais para prosseguir, resultando no afogamento de ambos. No entanto, a veracidade dessas histórias é desconhecida. É certo que Nithos e Sheepstealer nunca mais foram vistos. Cannibal, também conhecido como o Canibal, foi um poderoso dragão selvagem que habitava em Pedra do Dragão durante a tumultuada época da Dança dos Dragões. Sua alcunha, dada pelo povo comum da região, derivava de sua prática repugnante de canibalismo, alimentando-se de outros dragões, tanto os já falecidos quanto os recém-nascidos, além de ovos de dragão. Entre os 3 majestosos dragões selvagens que residiam em Pedra do Dragão, juntamente com Sheepstealer e Grey Ghost, Cannibal era notório pela sua ferocidade e pelo apetite voraz que o levava a devorar seus próprios semelhantes. O Cannibal era negro como carvão. Ele era o maior e mais antigo dos dragões selvagens e nunca ninguém conseguiu montá-lo. O temível dragão deveria ter uns 100 anos de idade. O Canibal sobreviveu à Dança dos Dragões, apenas para desaparecer misteriosamente após a guerra. Grey Ghost, também conhecido como Fantasma Cinza, era um imponente dragão selvagem que residia em uma torre de exaustão de fumaça localizada no lado leste do Monte Dragão. O nome foi atribuído a ele pelos habitantes comuns de Pedra do Dragão, pois raramente o avistavam. Ao longo dos tempos, nenhum homem jamais conseguiu reivindicá-lo ou montá-lo. Durante os turbulentos eventos da Dança dos Dragões, entre as sementes de dragão recrutadas, alguns tentaram encontrar Grey Ghost, porém em vão, pois ele sempre foi uma criatura evasiva e difícil de descrever. Infelizmente, a história do Fantasma Cinza teve um trágico desfecho, quando ele foi morto e parcialmente devorado por Sunfire, durante o retorno deste último à Pedra do Dragão. Essa terrível ocorrência marcou o fim da lendária presença do Fantasma Cinza. Vermithor, chamado de Ira de Bronze ou a Fúria de Bronze, foi um dragão macho montado pelo rei Jaehaerys I Targaryen. Vermithor exibia majestosas asas douradas. Desde 48 depois da conquista, ele já era uma criatura imponente, com dimensões superadas apenas por Balerion e Vhagar. Durante a Dança dos Dragões, Vermithor já ostentava quase um século de idade, o que o conferia uma aura lendária. Sua presença inspirava temor, sendo considerado uma figura intimidante. Devido à sua familiaridade com os humanos e sua experiência prévia com um cavaleiro, Vermithor tolerava a proximidade de pessoas e estava disposto a aceitar novos montadores. Após a morte do rei Jaehaerys I, em 103 depois da conquista, Vermithor ficou desprovido de um cavaleiro. Durante todo o reinado de Viserys I Targaryen, sucessor de Jaehaerys, o dragão de bronze permaneceu sem um companheiro para montá-lo. Durante esse período, ele encontrou refúgio em Pedra do Dragão, estabelecendo seu covil nas cavernas enevoadas do Monte Dragão. Em algum momento, Vermithor uniu-se à Asa Prata, formando um par. Durante a terrível Dança dos Dragões, a guerra civil que assolou a Casa Targaryen, Vermithor e Asa Prata foram avistados serpenteando pelos campos, juntos e inseparáveis. Vermithor morreu durante a Segunda Batalha de Tumbleton, na Dança dos Dragões, no ano 130 depois da conquista. Tessarion, também conhecido como a Rainha Azul, foi um dragão fêmea. Ela era montada por Daeron Targaryen, o filho mais novo de Viserys I Targaryen com Alicent Hightower. Tessarion exibia escamas de um azul intenso, com asas escuras que lembravam o brilho do cobalto. Seus dentes em tom secundário, como garras, cristas e as escamas da barriga, reluziam com o esplendor do cobre martelado. Até mesmo suas chamas irradiavam a cor do cobalto. Embora possuísse um porte imponente para o combate, Tessarion ainda era um dragão jovem e
demonstrava uma agilidade superior em relação aos seus irmãos mais velhos. Seu tamanho aproximava-se do imponente Seasmoke, porém era 3 vezes menor do que Vermithor, não alcançando o mesmo grau de temor que o dragão de bronze inspirava. Thessarion desempenhou um papel crucial na segunda batalha de Tumbleton, enfrentando Adan Velaryon e seu dragão Seasmoke. Nesse confronto, Vermithor foi responsável pela morte de Seasmoke, mas acabou sucumbindo aos ferimentos logo em seguida, enquanto Thessarion também ficou gravemente ferida. A batalha persistiu horas além do amanhecer, prolongando seu sofrimento. Apesar de suas tentativas de voar novamente por 3 vezes, a dragão não obteve sucesso. No final da tarde, ela permanecia agonizante no chão, contorcendo-se de dor. Ao pôr do sol, a moribunda Thessarion finalmente encontrou um fim para sua miséria, quando 3 flechas foram habilmente disparadas em seus olhos por Billy Burleigh, sob o comando de Lord Bendicott Blackhood. Seasmoke, ou Fumaresia, foi um dragão que havia sido montado por Laenor Velaryon e depois deixado para viver selvagem em Pedra do Dragão. Fumaresia, o dragão de tonalidade cinza claro, apresentava um porte imponente, adequado para o combate durante a Dança dos Dragões. Apesar de sua juventude, ele demonstrava uma agilidade superior em relação aos seus irmãos mais velhos, exibindo uma destreza notável nos céus. Seu tamanho era comparável ao de Thessarion, conferindo-lhe uma presença imponente e formidável. Durante a Dança dos Dragões, Fumaresia foi montado por Adan Velaryon, até ser morto por Vermithor na segunda batalha de Tumbleton. Sunfire, ou Dourado, foi o dragão do rei Aegon II Targaryen. Segundo os relatos do arquimestre Gildain, Sunfire era aclamado como o dragão mais magnífico já testemunhado em toda a Terra. Seu esplendor se manifestava nas escamas douradas que brilhavam como ouro batido à luz do sol, enquanto suas asas exibiam membranas de um delicado tom rosa claro. As próprias chamas que emanavam de sua boca eram também de um dourado resplandecente. De tamanho colossal e imponente, Sunfire se destacava como um formidável combatente, apesar de sua relativa juventude. Sua força e ferocidade na batalha o tornavam uma presença temida e respeitada. O ovo de dragão que deu origem a Sunfire eclodiu nas terras de Pedra do Dragão, embora a data exata de seu nascimento nunca tenha sido oficialmente declarada. Ele foi descrito como um dragão jovem, tanto em 120 depois da conquista, quanto em 129 depois da conquista. Embora os detalhes precisos sobre o momento em que o príncipe Aegon o adotou como sua montaria não sejam conhecidos, é estabelecido que, já em 120 depois da conquista, Aegon já estava montando Sunfire, estabelecendo um vínculo poderoso entre eles. Sunfire morreu no final da Dança dos Dragões, devido aos seus muitos ferimentos causados durante a guerra. Meleys, conhecida como a Rainha Vermelha, era uma venerável fêmea de dragão que foi montada inicialmente pela princesa Alyssa Targaryen, durante o reinado do rei Jaehaerys I Targaryen. Posteriormente, a princesa Rhaenys Targaryen assumiu as rédeas de Meleys como sua montadora, solidificando o vínculo entre ambas. Suas escamas eram de um escarlate vibrante, enquanto as membranas de suas asas exibiam um delicado tom cor-de-rosa. Sua crista, chifres e garras reluziam com um brilho semelhante ao do cobre polido. Embora Meleys fosse propensa à preguiça, ela se mostrava formidável quando provocada. Com sua idade avançada, Meleys era uma dragão astuta que não temia o combate. Devido ao fato de que os dragões continuam a crescer à medida que envelhecem, Meleys era considerada uma das maiores e mais antigas dragões durante a Dança dos Dragões. Meleys morreu durante a Batalha do Pouso de Gralhas, no ano 129. Syrax foi um dragão fêmea. Ela foi montada exclusivamente pela princesa Rhaenyra Targaryen. Seu nome veio de uma deusa de Valíria. Syrax era distinta por suas escamas de um amarelo marcante. Apesar de seu tamanho imponente, ela não era tão temível, nem tão experiente em combate quanto Caraxes. Mantida em correntes, Syrax recebia alimentação abundante, mas já havia deixado de caçar há muitos anos quando a Guerra Civil teve início. Durante o reinado de Viserys I, Syrax conseguiu produzir várias ninhadas de ovos. Sua última ninhada foi gerada pouco antes do início da Guerra Civil. Um dos ovos dessa última ninhada foi presenteado a Rhaena, enteada de Rhaenyra. Apesar de um parto difícil no início da guerra, Rhaenyra recuperou suas forças o suficiente para montar Syrax, juntamente com seus outros dragões, durante o ataque e captura de Porto Real. Na capital, Syrax foi mantida dentro das muralhas da Fortaleza Vermelha, em um estábulo na ala externa que havia sido esvaziado
de cavalos para seu uso exclusivo. Pesadas correntes a prendiam ao chão. Essas correntes eram longas o bastante para permitir que ela se movesse do estábulo para o pátio, porém a impediam de voar sem um cavaleiro. Os outros dragões, pertencentes aos partidários da rainha Rhaenyra, eram mantidos no Fosso dos Dragões. Syrax encontrou seu fim durante o assalto ao Fosso dos Dragões. Vhagar, uma poderosa dragão fêmea, foi a montaria de Visenya Targaryen durante a conquista, ao lado de Balerion, o Terror Negro, montado por Aegon o Conquistador, e Meraxes, montado por sua irmã Rhaenys. Além de Visenya, outros cavaleiros que montaram Vhagar incluíram o príncipe Baelon Targaryen, Lady Laena Velaryon e por fim o príncipe Aemond Targaryen. O nome Vhagar foi escolhido em homenagem a um dos deuses da antiga Valíria. Vhagar era de tamanho suficiente para engolir um cavalo inteiro. Dizem que a respiração de Vhagar era tão ardente que poderia derreter a armadura de um cavaleiro e cozinhá-lo por dentro. Até o momento da Dança dos Dragões, Vhagar era uma criatura endurecida por ter participado de inúmeras batalhas, quase tão grande quanto Balerion, e detinha o recorde de vida mais longa entre os dragões de Westeros. Seu rugido era tão poderoso que poderia abalar os próprios alicerces de Ponta Tempestade. Nenhum dragão vivo poderia igualar seu tamanho ou ferocidade. Vhagar tinha aproximadamente 180 anos quando morreu na batalha acima do Olho de Deus. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre essa batalha. Vhagar morreu lutando bravamente contra o dragão Caraxes, o dragão do príncipe Daemon Targaryen. Caraxes, conhecido também como o Irme de Sangue, serviu como montaria para o príncipe Aemon Targaryen durante o reinado do rei Jaehaerys I Targaryen. Posteriormente, na época da Dança dos Dragões, ele foi montado pelo príncipe Daemon Targaryen. Caraxes, conhecido por sua imponência, era um dragão vermelho de tamanho gigantesco e estrutura esbelta. Ele era uma figura temível e formidável em batalha, com uma vasta experiência acumulada ao longo dos anos. Durante a época da Dança dos Dragões, Caraxes possuía metade do tamanho de Vhagar, mas sua reputação e ferocidade eram amplamente reconhecidas. Sua cor vermelho-sangue o distinguia, tornando-o um dos dragões mais marcantes daquele período conturbado. Com o passar do tempo, Caraxes apenas se tornava mais formidável e habilidoso. Pessoal, enquanto eu estou produzindo novos vídeos aqui no meu canal do YouTube, vocês podem assistir aos meus vídeos de Game of Thrones lá no meu TikTok. Lá eu tenho uma playlist com mais de 100 vídeos explicando muita coisa deste vasto universo criado por Martin. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe aquele like e me siga para acompanhar meus vídeos diários. Muito obrigado a todos, vejo vocês no próximo vídeo.